E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre as diferenças de consumo de combustível entre meu carro aspirado e meu carro agora turbo. Também vou dar algumas dicas de como chegar no alvo correto para economia de combustível no teu carro e também vou mostrar em termos de diferenças o que eu senti e o porquê da diferença de números de consumo entre um estado e outro estado. Lembrando que quando eu usava ele aspirado, ele tinha 4 em 1 escapamento, 28 libras Flex e eu andava a 4 bar. Usava E80. E os alvos de lambda que eu usava lá era entre 1,8 e 1,10, às vezes 1,11, já testei 1,12, porém eu fechei em 8 e 1,10, tá? Ali em alvos de passeio. Dentro da cidade eu sempre usei 1,1 e 2, bem padrão, mas não é o foco aqui. E turbo aqui eu acabei não colocando, mas eu tive que usar menos e eu vou explicar o porquê disso. Lembrando que consumo de combustível vai em muitos pontos, como modo de andar, uh, como é a tua cidade, se tu usa, qual pneus tu usa, se é pneus grandes, se é um aro grande ou um aro pequeno, peso do teu carro. Então isso tudo influencia, sabe? A forma que teu carro entrega torque, entendeu? No caso aqui do Astra, é um carro que sempre andei com pouco TPS. Acredito também da saúde do motor, enfim. Então eu sempre andei aqui com 15 e aqui eu continuo andando até o 15 no máximo de TPS. Nunca chegou a passar disso, assim, sabe? Ah, a questão aqui de, da economia do combustível dos alvos, ah, a principal diferença, principalmente, entre aspirado e turbo é questão dos bicos. Não é nem a pressão de combustível, não é o 80 e tão poucos alvos, sinceramente. Mas por que eu coloco que a principal diferença está entre os bicos? Esse aqui é o bico do Flex que eu usava e ele tem um principal ponto a pensar aqui é o spray. O spray dele é um cone, ou seja, a hora que ele dá o leque, espirra combustível, ele entrega combustível muito mais pulverizado, por exemplo, que o bico de 65. O bico de 65 ele tem um bico mais centralizado, ou seja, digamos que a mesa abertura para dar, sei lá, por exemplo, para a lenta que eu, que eu dava antes aqui eu tenho que ser diferente, eu tenho que compensar mais. Por ser um bico maior, uh, ele acaba que essa pulverização é muito menor. Não dá para deixar de dizer que ele pinga dentro do corpo ali, dentro do coletor, porque ele é um bico de 65 libras, não é um bico ruim, tá? Deixar claro que ele não é um bico ruim. Ele é um bico extremamente bom para uso de rua e para carros de aí que tem uma potência aí até 250, 300 cavalos ali, motor ou roda, dependendo do motor e setup. Ele é um bico muito bom. Ele tem uma entrega boa, marcha lenta é perfeita, casquinha, tudo tu consegue fazer nele, mesma coisa que tu fazer aqui. A diferença é que por ele ter um spray assim, eu acabo tendo que injetar mais combustível do que eu injetava anteriormente com o bico de Flex. E isso se dá também porque esse bico, digamos que ele não nasceu para usar no meu carro. Ele seria um bico que talvez o coletor deveria ser mais apontado em direção a, às válvulas, enfim, não é questão desse vídeo, mas funciona. Já o do Flex, por ele ter uma pulverização maior, ele, se não me engano, ele tem 4 furinhos também. Uh, ele é mais optimizado para uso de rua mesmo, entendeu? Uh, mais focado ali em questão de consumo. Então, essa é a principal diferença aqui nesses dois setups é essa, tá? Eu acabo tendo que usar um pouco mais de combustível do 65, tá? Outra coisa também que eu acabei tendo que mudar, não só pela questão da aspiração ter mudado, mas enfim, a forma que o carro trabalha agora é a questão de alvos, tá?
Eu cheguei a usar 1,10 ali, que nem eu falei, 1,11 passeando, e eu tinha resultados incríveis, 8, 8,5, dependendo se eu tava fluindo, eu conseguia manter uma velocidade boa ali, não era tão declive, não tinha como eu ficar precisando pisar mais, eu chegava a fazer 9 no 80 com Astra, que é um número muito considerável. Lembrando que é um carro que tem pistão a gasolina ainda, entendeu? Eu acabei não comentando, ele é um carro que nasceu a gasolina, então o cenário é totalmente desfavorecido a um consumo bom no álcool, né? Porém, devido ao fator que eu expliquei ali, do próprio leque dos bicos, eu tive que baixar um pouco essa sonda aqui para mim, porque eu acabo perdendo muito torque. E também por causa de ser turbo agora, eu tá sempre ter um ar meio que pressurizado mesmo ali em pouca carga, muda a forma que o ar entra dentro do motor, enfim. Eu acabo subindo muito a lambda, o carro não é que o carro fale, mas a perda de torque é grande. E aqui acontece, quimicamente, se eu tiver um alvo mais seco aqui, eu estou injetando menos combustível. Claro que se eu for tirando muito, o carro vai notar que ele vai ficar estranho, vai ficar meio que, digamos, falhando, sabe? Porém, eu posso tirar ali até um, digamos, se eu tirasse um i12 com o carro ali do turbo ali, funcionaria tranquilo, só que eu ia perdendo torque, tá? E como eu tenho mais ar entrando, eu tenho que compensar esse ar também. Eu não posso baixar tanto esse meu alvo para eu não ter uma perca tão grande de torque. Diferente daqui, que eu consegui injetar menos combustível para pulverizar aquele ar daquele momento. E eu, como o leque ajudava também, a quantidade era menor para produzir aquele torque. Eu não precisava compensar a falta desse leque, né? Então aqui eu optei por usar um i6 1.8, que eu estou usando hoje, tá? Para passear eu mantive a mesma sonda, no caso de passear, eu digo cidade, uso cidade, até ali um mapa ali de menos 30, menos 25, que é onde começa a pressurizar. Eu mantenho essa sonda de 1,0,2 e 1,6, 1,8, para quando tiver em fase de passeio cruzeiro. E foi o resultado que eu obtive até o momento legal, que eu acabo ali tendo um pedal bom, uma porcentagem boa de que eu piso de pedal ali, que eu piso entre 5 a 10% ali, praticamente era a mesma coisa que eu pisava aqui, ficava nessa faixa, e eu mantenho ali um consumo legal de combustível. Porém, o consumo, obviamente, com esses fatores, ele piorou um pouco. E eu, nessas poucas viagens que eu andei, eu tô com o carro aí não vai fazer um mês, eu consegui fazer na média ali de 7,5, dificilmente peguei 8. 8. Sério, o mais civil que eu consegui foi 7,5 ali, porque, cara, carro turbo é aquilo, né? Uma hora ou outra vai dar uma pisadinha, aceleradinha, aí não tem economia, né? Não tem o que fazer. Mas eu consegui manter isso aí, entre 7,5 e 7. E o na cidade, ele desceu bastante, né? Na cidade, eu costumava fazer 6, até às vezes 6,5, assim, dependendo de onde é que eu ia, o carro tivesse bem quente já, todos esses fatores de temperatura também. Faria ali perto de 5. Hoje eu já tô na média de 4,5, 5 turbo. E isso andando tranquilo, lembrando, né? Um uso bem civil aqui é uma área plana, então eu não preciso usar tanto para poder movimentar o carro. Naquela média ali de máximo 20%, 10, 15, fica tranquilo. Uh, sobre isso, eu acho que ainda melhoraria um pouco o fato que eu tô acertando o carro ainda, tô tentando deixar menos correção possível para ele se manter numa abertura fixa, e isso ajuda também, é claro, a economizar combustível. Mas eu tive que baixar os alvos devido a esses fatores. E sobre questão de economizar combustível, seja teu carro turbo aspirado, as coisas que eu quero que vocês levem em consideração aqui, a primeira delas é o peso do carro. Levar em consideração peso, levar em consideração a litragem do teu carro. Se é um carro 1.0, ele demanda menos torque. Então, tu vai ter que não deixar tão magro para ele economizar. Se é um carro que tem litragem maior, dependendo da situação, acaba que não. Porém, quanto mais pesado for e menos lâmbido eu deixar mais seco, mais torque eu perco. Geralmente um carro mais pesado, ele tem um motor maior, ele vai demandar que tu dê uma lambda mais, mais digamos, gorda. Não gordo no sentido abaixo de 1, mas 1 às vezes, 1,3, 1,2, tá? Justamente para ter esse torque suficiente de mandar o carro. Se deixar muito magro, o carro vai simplesmente perder
torque vai acabar pisando mais e vai achar que tá gastando mais, mas na verdade tá gastando menos, mas na verdade tá gastando muito mais do que deveria. Então levar em consideração peso, levar em consideração o motor do carro, levar em consideração também a forma de andar, a forma que tu dirige vai influenciar muito. Então se tem um cara que às vezes pisa assim, saiu assim pra embalar o carro logo, pisa ali 40, 50% do acelerador. Às vezes, se tu não precisa dessa potência do carro para fazer deslocar tão rápido, tu tá gastando combustível à toa. Então, pensar muito como tu anda com o carro e fazer o acerto em cima disso, né? Dirigir. E também levar em consideração o combustível. O caso é 80 aqui, dá para usar a sonda mais magra. Porém, a gasolina já não gosta tanto disso. Às vezes a gasolina, se tu deixa muito magro, tu perde muito mais torque do que tu perde no etanol. Já ouvi falar de acima de 1,10 a gasolina perder muito torque, ficar digamos assim, inusável, sabe? Mas com o i5, com o i2, bem tranquilo, tá? No mais, quanto mais leve for teu carro, digamos que menos seco ele vai poder ficar. Porém, se teu carro for mais pesado, ele vai ter que ficar um pouco mais gordo, devido a essa questão de, tipo, quanto mais emagrecer, menos torque tu vai ter naquela faixa. Quanto menos emagrecer, mais torque tu vai ganhar, entendeu? Mais próximo do 1, lembrando, tá? E no mais, assim, essa questão de lambda, de peso, assim, é o que vai mandar no teu consumo. Então, para deixar de colinha aqui, vamos botar exemplo o meu carro. O meu carro ficou muito bom com o i8 e o i10 aspirado. O turbo ele já ficou com o i6 e o i8. Digamos que, sei lá, o teu carro seja um Gol AP aí, mesmo turbo, mas um Gol é leve. Cara, às vezes tu vai conseguir usar um i12 turbo no etanol. Cara, tu vai economizar um horror de combustível. Mas, por exemplo, se for um Vectra aí, mesmo turbo usando etanol, talvez vai ter que se manter no 1 e 2. Porque se tu tirar muito, tu vai gastar mais do que deveria. Então, lembrar em consideração isso. Questão de ponto, eu posso fazer um outro vídeo falando de ponto. E aí a gente conversa melhor sobre ponto, mas nessa faixa, um ponto agressivo é sempre bem-vindo, tá? É o maior aproveitamento do torque disponível para aquela área, para aquele combustível, entendeu? Mas, no mais, seria isso que eu queria falar em relação a que eu estou fazendo hoje em relação ao consumo do meu carro, o que está lhe servindo de dia a dia. E se quiserem trazer algum outro tema de vídeo sobre dirigibilidade, acerto, enfim, é só deixar aí embaixo. Por hoje eu fico por aqui. Valeu!